de Deus através da vida dele. Se doer, diga ai. Deixa eu abençoar. Pai das luzes. Sim, Deus de poder e glória. Em cujo a face e a presença teu servo e nós estamos. Amém, Senhor. Ó Deus, que a unção da graça e da súplica do Espírito do Divino, do Eterno, do Yahweh, que venha se apoderar totalmente, como sempre. O Senhor tem exaltado e glorificado o teu nome, ó Pai, na terra através do teu servo. Use ele, guarde ele, proteja ele de toda retaliação, livra a casa dele, a família dele, que ele possa, ó Deus, ser o porta-voz, ó Pai, enquanto ele prega, que o anjo do Senhor que acampa e nos guarde, livra ele de todo ataque, de todo golpe, ó Deus, para que o teu nome, Pai, nessa noite seja enaltecido na tua casa, sobre a vida do teu servo e sobre nossas vidas. Usa como sempre o Senhor tem usado. Assim eu já te agradeço pelas bênçãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Trago um abraço do meu pastor Jean, né? Sempre eles me acompanham, meu pastor, minha esposa, mas pelo fato de termos o culto lá hoje também, né? Eles teve que ficar lá, só que hoje eu trouxe comigo aqui meu irmão Rinaldo, né? Está aqui para poder adorar a Deus juntamente conosco. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Quem que é o irmão do caminhão? Quem que é? É o filho do meu irmão Sebastião ali, da irmã. Ô meu querido, aleluia. Obrigada. Deus ele é tão maravilhoso, sabe por quê? Quem que é o irmão do fundo lá, no último? É ali, aí Gabriel Sebastião. É os irmãos, o casal, né? Queridos, olha para vocês verem como é que Deus faz. Eu ouvindo o nosso apóstolo aqui, orando aqui, coisa mais maravilhosa, né? E às vezes a gente até desacreditamos, né? Ah, Senhor, mas será que o anjo vai lá, vai pôr a mão? Apóstolo, semana retrasada eu estava fazendo um trabalho no Jardim Teresópolis. Peguei uma obra, que eu trabalho com decoração em gesso. Peguei uma obra com a elétrica para entregar pronta também, né? Só que eu tinha o eletricista para poder fazer. Só que o abençoado falou para mim pegar o serviço e não falou comigo que o trio ele não sabia fazer não. Falei, ô Jesus, agora a obra já está pega, como é que eu vou fazer, né? O homem não é obrigado a prometer, mas se ele prometer, ele tem que cumprir, né, irmãos? E nisso a gente fomos para a obra, né? Chegou lá, irmãos, eu olho na internet aqui, eu olho ali, eu olho de um jeito, olho de outro, desenhei tudo bacaninha. Só que a fiação da casa principal era aquela fiação antiga, aquela rígida, né? Não tinha quadro de distribuição, não tinha nada. Então, tipo assim, dificultou mais ainda o trabalho de ser feito, né? E nisso, irmãos, eu devo ter ficado mais ou menos umas 2 horas tentando fazer a ligação e nada dava certo. Virei para o rapaz que trabalhava comigo, que estava trabalhando comigo, e falei com ele: larga tudo aí, para um minutinho, vamos ali tomar um café, depois nós voltamos. Porque assim, irmão, quando você está tentando, né, vamos dar certo, para, respira um pouco, né, não insista, depois você volta. E assim foi. Saí com ele, nós fomos na padaria, tomamos um café. Eu ia comprar uma chavinha de teste, né? Falei, não, vou comprar não, vou voltar e o senhor vai me ajudar. E voltei, irmãos, para a obra novamente. Tentei nada. Aí eu parei, olhei para o rapaz, ele não é cristão. Virei para ele e falei assim, aqui, eu não sei se tem no céu não, mas eu vou pedir a si mesmo. Falei, Senhor, me ajuda, eu não estou sabendo fazer essa ligação, mas se porventura tiver um anjo eletricista aí no céu, mande ele aqui para mim, por favor, eu não estou mais sabendo o que fazer. Irmãos, nada dava certo. Depois que eu orei, eu virei para o rapaz que estava trabalhando comigo e falei com ele assim, você crê? Ele falou assim, você falou, né? Eu falei, então em nome do Senhor, vai dar certo. Depois da escada, irmãos, abri um buraco lá no teto, lá que era um rebaixamento, do tamanho da lâmpada certinho, tirei um fio, coloquei o outro, não sabia nem o que eu estava fazendo. Tirei um fio, coloquei o outro, fui lá, coloquei um espelho, né? Que é os interruptores, conectei, liguei, coloquei lá bonitinho um acabamento, sem testar. Passei fita isolante com os fios que eu tinha trocado, coloquei, fui lá, peguei a lâmpada custa R$60 a lâmpada. Falei, se quer mais Jesus, ela vai ter que dar outra, mas eu confio. Coloquei lá bonitinho no buraco, coloquei o outro. Virei para o rapaz que trabalhava comigo e falei assim, acende ele. Ele foi lá e a lâmpada acendeu. Glória a Deus. Ai, Jesus, agora tem que apagar aqui, né? Fui lá,
Apagou, irmãos. Eu falei, opa, peraí, agora acende aí de novo. Mano, nós ficou quase uns 10 minutos. Acende lá e apaga aqui e acende lá. Só para poder testar. O que eu quero dizer? Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Por mais simples que seja a necessidade, ou por mais grave que ela seja, o que move é a fé. Aleluia. Posso te interromper? Sim, com certeza. Foi segunda-feira, meu carro deu problema domingo e a mangueira furou. Aí eu peguei e troquei na segunda-feira a mangueira ali, troquei a mangueira e desci, fui aqui na Rio Madeira. Quando eu volto, a temperatura subiu, fritou a junta e também a casquinha. Aí eu fiquei aqui fumaceiro, liguei para todos os irmãos da igreja, só não liguei para o irmão Roberto, porque eu sabia que estava ocupado. Mas para os irmãos que eu conheço, todos eu liguei. Mas eu não consegui ninguém para me socorrer, tirar eu do ponto do ônibus ali na Rio Madeira. Liguei para missionária, um monte de gente. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, o Voyage não vai aguentar puxar essa maré e levar lá em cima, trazer ela aqui. Eu esperei uns 40 minutos, tranquilo, calmo, orando, confiando em Deus, bati a chave, colou a bateria, apagou tudo de novo, não acendia porque fundiu o motor, né? Queimou o casquinho. Aí eu falei, oh Deus, não me deixe envergonhado não, pelo poder do teu nome. Quando eu bater a chave no carro daqui meia hora, faz esse carro funcionar, está aí, ó. Aleluia, irmãos, aleluia. Então, para ver o que Deus faz, as coisas são testemunhos que as pessoas, muito lá em Belém Pará, quebraram desde o começo da semana passada. 8 dias hoje. Aí eu liguei para ele e falei, né, que aconteceu com o cara. Ele falou, rapaz, você fala comigo, você já tinha sido socorrido rapidinho. Se não for eu, outro faz para você. Que eu tenho certeza. Mas da próxima vez eu falei assim, espero não ter. Próxima vez. Mas se tiver, eu já sei o que eu contar. Então, para você ver, Deus tem anjos para que trabalhem em toda a função. Eu tenho anjos que trabalham na mecânica, de pedreiro. Eu já fiz coisa aqui, irmão. Não sei. Aquele que crê, irmãos, pode ter certeza, tudo que pedir, crendo, recebereis. A palavra do Senhor é quem diz. Não sou eu simplesmente estou repetindo aquilo que está escrito. Aleluia. Jesus venceu o inimigo através de quê? Através da palavra. Glória a Deus. O inimigo ele veio tentar Jesus, ele replicou em cima da palavra e o inimigo teve que sair. Então, ou seja, meu querido, pode ter certeza. Se você andar debaixo das ordenanças do Senhor, se você estiver ali obediente ao Eterno Santo de Israel e clamar, irmãos, pode ter certeza, Deus ele move o céu ao nosso favor. Oh, glória, Amém? aleluia. Amém. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Aleluia. Só um segundinho. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 9. Aleluia. Temos um tema da campanha aqui nessa noite. Aleluia. Nós vamos ler um texto meio diferente deste tema. Glória a Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 9, versículo de número 1. Aleluia. Vou aprender. Aleluia. Pode abaixar um pouquinho. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Livro de João, capítulo de número 9. Yohanan, né? Aleluia. Aleluia. A cura de um cego de nascença. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Podemos ler? Amém. Diz a palavra do Eterno assim, irmãos: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Tendo dito isto,
cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aleluia. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Versículo 16, do mesmo capítulo. Aleluia. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Aleluia. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do cego, agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntaram a ele mesmo, e ele falará por si. 22. Se os seus pais disserem isso, porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fossem expulsos da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade? E perguntaram a ele mesmo. Glória a Deus. Amém? Amém. Feche os teus olhos nessa noite, aleluia, e falamos com o nosso Senhor. Pai eterno e santo, graças nós te damos, meu Deus, por essa palavra linda. Senhor, a palavra é tua, meu Deus, a vontade também é sua. Sabemos, ó Eterno, que o Senhor há de realizar aqui, ó Deus, milagre, ó Deus, proferido pela palavra. Meu Pai, então é o que eu te peço aqui, ó Pai, aleluia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Senhor, que o Senhor possa agora, através do Espírito Santo, meu Deus, sondar agora os nossos corações, preparar-nos, ó Deus, para que essa semente seja lançada, meu Pai, e ela venha a ser cultivada e cresça, meu Deus, e depois de crescer venha dar frutos. Meu Pai, nós te pedimos aqui, meu Senhor, a revelação da Tua palavra, porque somente o Senhor é quem tem o poder, meu Pai, de nos convencer, meu Deus, aleluia, dos maus caminhos. Meu Pai, então, em nome do Teu Filho, é que eu te peço, esteja conosco durante essa ministração, em nome de Yeshua. Aleluia. Senta-se e aplaude o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Queridos, quando foi me feito o convite, a nossa irmã missionária me deu o tema da campanha dessa noite. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, é isso mesmo, irmão? Amém. Aleluia. Irmãos, eu fui dar uma sondada nessa passagem, aleluia. Eu pude ver que ali estava falando um pouco acerca da preparação para a construção do segundo templo. E eu dei uma olhadinha, irmãos, de como era feito, de como foi feita a construção deste templo. E cheguei até mesmo nessa passagem que nós lemos aqui. Se você for olhar pelo que nós lemos, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero trazer até mesmo dentro dos testemunhos que foram tidos aqui nessa noite. Alguma coisa que parece não ter nada a ver, mas se nós for buscar no profundo, ali está a mão do Eterno. Aleluias. Queridos, nós podemos ver, aleluias, que na preparação e na construção deste templo, aleluias, foram feitas várias repartições. E nós podemos saber, através das Sagradas Escrituras, que tinham partes do templo que eram que só os sacerdotes podiam ficar.
E quando as pessoas chegavam para poder oferecer algum sacrifício ou para fazer ali alguma petição, para passar a sua necessidade ali para o sacerdote, eles não podiam entrar no templo de qualquer maneira. E nós podemos ver, irmãos, aleluias, que em uma certa parte mais baixa, perto do templo, tinha uma piscina, e essa piscina era chamada de Siloé. Glória a Deus. Tanque de Siloé. E nós podemos ver que Jesus, ele estava ministrando e estava falando sobre a sua missão, aleluia, no capítulo 8. Ele estava no meio ali dos fariseus e junto com os seus discípulos, e alguns, aleluia, que estavam perto dele para o conhecer, mas outros estavam ali só para sondar. Por quê, irmãos? Porque duvidava das suas palavras. Tanto é que quando o Cristo ele estava falando da sua grande missão na terra, muitos estavam ali questionando a ele, dizendo que ele se gloriava a si mesmo. Mas por quê? Porque eles ouviam, mas não compreendiam. Eles escutavam o que o Messias dizia, mas não conseguiam abrir o coração para aquelas palavras. E ele sempre dizia que a missão dele era o quê, irmãos? Vir sobre um mundo de trevas, mas não para deixar escuro, mas para fazer o quê, irmãos? Para que a luz resplandecesse no meio das trevas. E ele sempre proclamando e pregando sobre a sua missão. Após ele pregar no meio dos fariseus, irmãos, muitos queriam o apedrejar. Por quê? Porque ele falava de palavras que para os fariseus ele estava blasfemando. Mas por quê? Porque ele seguia até mesmo a letra, de acordo com o que Moisés ali os tinham proporcionado. Eles queriam propagar uma lei só nas palavras, mas Jesus estava mostrando para eles que a lei ela deveria ser seguida de acordo com o que foi ensinado. Mas eles faziam o quê? Pegavam certa parte e queriam cobrar do povo, apóstolo. Mas tinha coisa que eles mesmos omitiam, eles não seguiam. Tanto é que quando, até mesmo antes do capítulo 8 aqui, você vai ver no início do capítulo 8, vai falar sobre uma mulher adulta. E Jesus estava ali no templo, junto com seus discípulos, e eles trouxeram uma mulher. Para quê? Para ver se Jesus o pudesse julgá-la. Peraí, se ele se diz ser o Messias, o Filho de Deus, ele conhece todas as leis, então ele sabe que Moisés deixou escrito lá, está escrito lá nas leis de Moisés, que se uma pessoa for pega em adultério, tem que ser apedrejado. E trouxeram até Jesus. O tempo inteiro aqueles homens queriam fazer o quê? Queriam testar o Filho de Deus. E nós podemos ver aqui na passagem que nós lemos, uma palavra bem rápida, irmãos, e significativa para você aqui nessa noite. Eu não quero falar de história, não. Eu vim aqui trazer algo que Deus pôs no meu coração acerca dessa palavra. Glória a Quero Deus. que, irmãos, a partir do momento que Jesus, ele mostrou ali para os fariseus, para os discípulos e para muitos que estavam ouvindo, qual era a sua verdadeira missão, ele falou e virou as costas e saiu. Por quê? Porque muitos queriam pegar ele e apedrejar, mas ainda não era a hora. Então ele saiu no meio do povo, e no momento em que ele saiu, que ele começou a caminhar, a Bíblia diz aqui no capítulo 9 que passando Jesus viu quem? Viu um homem cego de nascença. Mas espera aí, o seu carro foi planejado para quebrar ali? Não, mas quebrou. Muitos que olhavam não entendiam, mas quando o Senhor orou, o que aconteceu? O milagre apareceu. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, como na vida desse homem. Jesus passando por ele, os discípulos logo perguntam: peraí, Senhor, mestre, olha ali, está vendo aquele homem cego? Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus vai dizer o quê? Não, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso que está na vida dele vai ser para a glória de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes nós não entendemos. Estava lá o apóstolo no ponto de ônibus. Ligou para um, não deu. Ligou para o outro e não deu. Por quê? Porque tem coisa na vida da gente que não é o irmão que está do seu lado que vai poder resolver, meu querido. Verdade. Somente o Eterno. Glória, aleluia. Somente o Eterno. E no momento em que ele usou a fé dele, nós estamos falando de um culto de fé. No momento que ele usou a fé dele, o que aconteceu? O carro pegou e chegou até aqui. Né, meu querido? E aqui nós podemos ver Jesus virando para ele, dizendo assim: ó, não, nem ele pegou e nem os seus pais pecaram.
Mas o que está passando pela vida dele é para que se manifeste na vida dele a glória do Senhor. Aleluia. E o que Jesus fez, irmão? Jesus se aproximou desse homem, cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos seus olhos e mandou ele ir até onde? No tanque de Siloé. Mas espera aí, por que Jesus mandou ele ir até o tanque de Siloé? Queridos, todas as vezes que chegava algum peregrino ou alguma pessoa mais pobre, o templo, irmãos, ele tinha 3 portas do fundo, apóstolo, para que essas pessoas pudessem entrar. Só que antes dela entrar, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que descer lá no tanque de Siloé, tinham que se lavar, tinham que se trocar, para depois se apresentar diante dos sacerdotes, para fazer aquilo que desejavam os seus corações. E qual que era o propósito de Jesus? Jesus tinha acabado de pregar para os fariseus. Jesus tinha acabado de ministrar no meio do povo acerca de quê? Acerca da sua missão. E o povo o negaram, não aceitaram. Aí imagina como você vê como é que o nosso mestre ele é inteligente. Se Jesus simplesmente cura esse homem e ele sai gritando no meio da rua, ele me curou, muitos iam dizer o quê? Isso é chato, como é que se fala? Isso, minha língua não fala isso não. Né, irmãos? Então, ou seja, ia falar que isso era uma história inventada, uma história contada. Mas a história mesmo, se você for olhar no profundo, aleluia, vai dizer o que? Que esse homem, ele desce com o lodo nos olhos, ele vai até o caminho ali do tanque de Siloé, ele se banha, ele se lava o rosto e tira ali o lodo dos seus olhos e volta a ter, volta não, porque ele não tinha, nasceu cego de nascença. Aí surge nele a visão. Glória a Deus. Depois que ele surge a visão, o que ele vai fazer? Ele volta até Jesus? Não, ele vai lá até o templo primeiro. Ele se lavou, ele se purificou, porque se ele não tivesse ido até o tanque de Siloé, ele não poderia ir até lá o sumo sacerdote. E quando ele chegou diante do sacerdote, ele começa a dizer: estou vendo. Aí eles perguntam: mas espera, aquele não era o cego de nascença? Parece com ele. Olha para você ver como é que a incredulidade do povo é terrível. Viu o homem há vários anos ali naquele lugar, mas porque o homem era cego e agora ele está vendo, parece com ele. Não, é ele mesmo. E quando ele chega e se apresenta, os senhores das leis perguntam: quem fez isso com você? Foi Jesus. Ele cuspiu, fez um barro, pôs nos meus olhos, mandou descer no tanque de Siloé, me lavei e mandou me apresentar aqui para vocês verem. Por quê? Porque o sacerdote tinha que analisar, irmãos, aquela cura. Ele tinha que olhar e certificar se realmente estava curado mesmo. Porque se você for ver no livro de Levítico, nos vai mostrar, aleluia, que o único que tinha o trabalho de analisar sobre alguma doença acerca da vida de alguém era o sacerdote. Porque aquele homem, ele estava à beira do caminho, ele não podia o quê? Estar no meio de todos, eles sempre iam ficar mendigando, assim como o cego, assim como os coxos, assim como os leprosos. Aquele homem estava à beira da estrada. Só que à beira da estrada passou alguém, e alguém poderoso, alguém que veio para mudar a situação daquele homem. Aleluia. Para mudar a situação daquele homem. E quando Jesus proferiu a palavra, dizendo para ele: vai e lava-te, ele não questionou, irmãos. Ele não questionou. Por que às vezes nós clamamos muito, pedimos muito e não recebemos nada? Porque às vezes vem sobre nós uma palavra: vai, faz isso, mas nós não fazemos. Verdade. Nós não fazemos. Tem um senhor, irmãos, até da minha família, numa luta, não consegue trabalhar, não consegue arrumar nada na vida, e reclama que está doente, reclama que está com problema aqui e ali. Eu cheguei em casa, orei, ungi, e falei: onde está o problema? Meu problema é no ombro. É mesmo? Tem exame? Tem, um monte de exame, mas não acha nada no exame, e o ombro só ficava inchado. Falei: crê no poder de Deus? Creio. Glória a Deus. Então amém, então vamos orar. Oramos, repreendemos o mal. Aí eu virei e falei assim: o senhor crê mesmo no poder de Deus? Pega todos esses seus documentos, seus papéis aqui, volta lá no médico e faz os exames de novo. Quem disse que foi?
Então não quer cura, irmãos. Não quer. Então, irmãos, o querer não é só ouvir, não. O querer é ouvir, guardar e praticar. Aleluia! Todo aquele que ouve a palavra dela e começa a fazer dela, irmãos, prática, pode ter certeza que a vida transforma. Glória a Deus. A vida, ela transforma. Esse homem, depois que ele recebeu o seu milagre, a visão dele voltou, o que aconteceu? Ele saiu proferindo que o quê? Que Jesus o curou, que foi o único que conseguiu fazer o quê? Com que desse a visão, o cego de nascença. Ele ainda dentro da sinagoga, ele vai dizer assim: mas espera aí, você está falando que esse homem não é de Deus. Como que esse homem não é de Deus? Se em toda a nação, se desde o início das fundações dos séculos, nunca houve ninguém na terra que desse visão a um cego de nascença. Oh, aleluia! Glória a E ele Deus. dizendo ainda para aqueles que se diziam conhecer as leis, ele dizia: vocês mesmos sabem que se um homem for pecador, sujo e imundo, o Deus dos céus não o ouvirá. Como que ouviu ele? É verdade, Deus. Ah, você diz que ele é o que então? Ah, para mim ele é profeta. Oh, glória. Para mim ele é profeta. Pôs a mão em mim, mandou, eu fui lá e obedeci, e ele curou. Aleluia. E o mesmo está aqui no nosso meio nessa noite. Aleluia. O mesmo está aqui no nosso meio nessa noite. Irmão, se você for ver da forma que João conta as histórias de Jesus, as histórias mais lindas para mim, em particular, pastor Rafael, as histórias mais lindas acerca do ministério de Jesus, para mim está no livro de João. Glória a Deus. Se você for ver, irmão, João, ele conta de uma forma tão diferente, porque João, quando ele vai falar acerca do senhorio de Cristo, ele vai mostrar no capítulo 1, no capítulo 1, lá no início. Primeiro, ele não era muito conhecedor, não tinha muita sabedoria, era pescador. Só que quando ele conheceu o Cristo, o enviado de Deus, irmãos, sobre a terra, ele percebeu que Israel receberia ali o seu Senhor, o seu Rei, o seu Redentor. A vida de João passou a ser diferente. Glória a Deus. Passou a ser diferente. Ele conseguia ver o Cristo vivo de uma forma completamente diferente dos outros. Por quê, irmãos? Quando nosso amado Senhor, irmão Moisés, foi escrever acerca do Criador, ele colocou lá no livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Espera aí, ele colocou aquilo que Deus pôs no seu coração? Sim, mas ainda, irmãos, ele só estava falando da criação do eterno. Oh, aí agora aleluia. vem esse homem simples, humilde, e vem falar acerca de um alguém que nem mesmo os patriarcas ainda tinham conhecido. Por quê, irmãos? Aleluia, Jesus. Quando ele vai se referir a Cristo, ele vai dizer assim: vamos falar dele nas minhas palavras. Se fosse para me escrever do meu Senhor aqui agora, lá no início eles queriam se referir ao Criador, mas eles não se referiram ao Criador, eles se referiram só à criação. Então eu vou apresentar para eles alguém que está além da criação. Oh, e esse alguém é quem? É aquele que o quê? Que no princípio era o Verbo. E Aleluia. quem que era esse Verbo? Esse Verbo era Deus. E ele estava com Deus. E ele começou a relatar acerca de quem? Daquele que deixou a sua glória e andou junto com os homens na terra, trabalhando, praticando tudo que os homens fez, e se tornou santo e puro, e mostrou que o quê? Que aonde quer que ele passasse e fosse bem recebido, o milagre acontecia. Oh, glória, aleluia. O milagre acontecia. E por que às vezes não acontece nos dias de hoje? Servir a Deus, irmãos, é vir e sentar na cadeira? Não. Servir a Deus é o quê? É vir aqui e simplesmente apresentar um louvor? Não. Servir ao Eterno está no conhecer quem é o seu Pai. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Conhecer quem é o seu Pai. Glória a teu Está aqui nome. um casal aqui, mas preocupado com o filho lá no Belém do Pará. E ele lá sabe que os pais aqui estão preocupados. Isso é o quê? É os pais que conhecem o filho e o filho que conhece o pai. E ele sabe muito bem, apóstolo, que se ele entrar em contato aqui, os pais vão fazer o que puder para poder ajudar ele. Glória a Isso é o Deus. quê? É uma ligação entre
somos o quê? Filhos. Qual é a nossa ligação com o Eterno? Qual que é a nossa ligação com o nosso Senhor? Qual que é? Aleluia, Jesus. Irmãos, a minha vida hoje, eu levanto as minhas mãos para o céu, graças a Deus que Deus sempre permite eu trazer uma testemunha. Meu irmão está aqui, não deixa eu mentir. Como se disse o pastor Márcio, né? Se eu mentir, ele vai mentir comigo. Mas aqui não tem mentira, tá? Aleluia. Queridos, me conheceu muito bem, sabia da vida miserável que eu vivia, sabia que tudo aquilo que eu tentava, nada eu conseguia, nada. E a única coisa que eu conseguia fazer com a minha vida era só destruir ela, mais nada. Mas que isso? Você é novo, sim, tenho 32 anos de idade. E em cima desses 32 anos de idade, 8 anos no crime, 2 anos trancado no presídio, mas fazendo o que? Simplesmente destruindo a minha vida. Por quê?